Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Silvia Protásio, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael, e estamos aqui para contar a vocês mais uma história dessas mulheres apaixonantes. E para isso, convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso. Ondina. Boa noite, Silvia, Ionara, Edilene e a todos os nossos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja em cada lar e em cada coração. Ionara, boa noite. Boa noite, minhas amigas e a todos que nos ouvem. É com grande alegria que estamos novamente aqui para contar mais uma história da Bíblia. Edilene, é contigo. Boa noite, Ionara, Ondina, Silvia. Boa noite a todos que nos escutam. Que o divino amor do Pai possa envolver todos os lares hoje e sempre. E agora vamos pedir para a nossa amiga Edilene fazer a nossa prece. Por favor, Edilene. Amado Deus, neste momento nos unimos a Ti para Te rogar a Tua bênção, Senhor, para este trabalho, para cada ouvinte e em cada lar, Senhor, onde houver um necessitado, que a Tua misericórdia seja plena. Rogo a Ti, Senhor, que nos envolva a cada instante de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Edilene. E agora daremos início a mais uma bela história das Escrituras. É com ela, a história de hoje. Ondina, conte-nos qual a mulher de fé que você escolheu para podermos conhecer junto com os nossos ouvintes. Silvia, hoje eu escolhi uma mulher que me emocionou demais. Eu quero contar para vocês a história da mulher hemorroíça. Gente, hemorroíça significa uma mulher que padece de hemorragia. Só para exemplificar, poderia ser um tumor ou um mioma, que é mais comum, né? Hoje em dia a gente sabe que a pessoa fica sangrando, tá? Mas naquele tempo a lei era severa. O seu descumprimento era mortal. A lei mosaica dizia o seguinte: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou ainda, se as suas regras se prolongarem, estará durante toda a duração do fluxo no mesmo estado de impureza em que esteve durante o tempo de suas regras. Assim será para todo o leito sobre o qual ela se deitar durante todo o tempo do seu fluxo, como foi para o leito em que se deitou quando das suas regras. Todo o móvel sobre o qual se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará impuro. Isso está em Levíticos capítulo 15, versículos 25 a 27. Então, Ondina, sabe, eu estava pensando que esta passagem bíblica nos faz pensar por que uma mulher é considerada impura quando suas regras vinham, se é um processo natural da vida da mulher. Vamos lembrar deste povo que saiu da escravidão do Egito e passou por muitos longos anos pelo deserto, até chegar na terra a que eles tanto almejavam. Era um povo que foi moldado pela escravidão e que não tinha a percepção do outro, principalmente da mulher. Ou seja, eles não tinham limites para respeitar o tempo das regras femininas. Sendo assim, Moisés criou uma lei que obrigasse o homem a respeitar a mulher em seu estado menstrual. Como era um povo que só era controlado pelo temor, Moisés criou a lei que os amedrontasse. Assim a mulher podia passar por seu período menstrual sem ser molestada. O ser humano precisa compreender melhor as leis, para que não possamos adotar como sendo uma verdade na consciência de muitos. Edilene, até hoje eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade na comunicação. Olha só, você faz uma lei
para proteger a mulher durante o ciclo menstrual dela. E aí, como existem algumas doenças, como o mioma mesmo, que a gente já falou, né, que faz com que a mulher sangre muito, a lei que era para protegê-la passa a puni-la. Eu acho que este é um dos grandes males do mundo. E olha que estamos falando de centenas de anos antes de Cristo. Será que vamos conseguir melhorar isso um dia? Olha, eu penso que sim, meninas. Apesar de ainda existirem muitas pessoas que não sabem interpretar o que leem, muitos já conseguem entender o motivo das coisas. A gente ainda não chegou ao desejado, mas caminhamos para o aperfeiçoamento. Creio que já se evoluiu muito. É uma pena que há os que ainda se perdem na ignorância. Mas tenhamos fé e vamos continuar fazendo nossa parte, sem esquecer que nós somos partes da mudança. Em Levítico, capítulo 15, versículo 28 a 30, diz assim: Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Meninas, além de tudo que foi explicado, a mulher no prazo, do mês de 30 dias, ficava fora do convívio de todos por mais ou menos 12 dias por causa do fluxo da menstruação dela. Eu fiquei imaginando trazer a mulher hemorroíça hoje para cá e mostrar tudo que temos para o fluxo menstrual. Ela ficaria perplexa, não é mesmo? Eu acho que sim. Como nós ficamos quando ouvimos essas histórias, que seja antes de Cristo e depois de Cristo, né? Acredito nessa evolução, Ionara. E também o muito que precisamos evoluir, muito mais ainda, como vocês já disseram. Temos mesmo, Silvia, mas é um longo caminho a percorrer ainda, né, gente? Vamos continuar um pouco mais a nossa história. Jesus atravessou o mar da Galileia e foi recebido em Cafarnaum por uma enorme multidão que o esperava. Então, um homem, por nome de Jairo, que era chefe da sinagoga, veio e prostrou-se diante de Jesus, suplicando-lhe que fosse até a sua casa, pois sua filha estava a ponto de morrer. O chefe da sinagoga tinha responsabilidades sociais e religiosas muito importantes, incluindo não apenas a manutenção do edifício, como também o bom andamento dos serviços e a escolha das leituras da Torá. Então, gente, olha só, vejam aqui que a história dessa mulher se mistura com a de Jairo e a sua filhinha que estava doente. Creio que é para nos mostrar como Jesus era maravilhoso e se importava com todos, não é? Que suplicavam por sua ajuda. E aí, entre a multidão, estava uma mulher. Uma mulher que sofria, gente, havia 12 anos de uma hemorragia. A Bíblia não relata seu nome nem sua idade. Só nos diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos em busca da cura e que nada adiantou. No judaísmo, quem sofria com fluxo de sangue era considerado imundo e excluído pela sociedade. Não podia tocar nas outras pessoas e nem ser tocado. A questão era tão grave que os objetos usados por alguém com hemorragia perdiam o seu valor. Gente, quanta tristeza eu sinto quando eu leio sobre isso. Sim, é triste, mas Ondina, era um povo primitivo. Certos assuntos ainda eram tabu.
Hoje se fala abertamente sobre ciclos, TPM, fluxos, e as mães geralmente conversam com suas filhas sobre sexualidade. Mas eu mesma conversei com meu filho sobre sexo, reprodução, doenças sexualmente transmissíveis, responsabilidade, porque é preciso informar para que o assunto seja algo natural. E quando ouvir na escola, eles já estarão preparados. Outros tempos, amiga, ainda bem que conseguimos evoluir. Devagar, mas evoluindo. Graças a Deus, né? A gente tá indo. Essa mulher era rejeitada pela sociedade. Era considerada impura. Portanto, impedida de participar das celebrações e de entrar no templo para adorar. Também não sabemos se ela era casada ou solteira. Mas, segundo a lei judaica, a mulher que sofria com esse tipo de doença não podia relacionar-se com o marido. Se ela fosse uma mulher casada, seu casamento, então, já devia estar arruinado há 12 anos. Caso fosse solteira, o casamento certamente seria um sonho muito distante, ou até mesmo impossível. Gente, essa mulher não existia na sociedade. Não podia fazer nada e não era ninguém. Deveria sentir vergonha. Passou um turbilhão de coisas na minha mente agora. A mãe dela, como será que ficou vendo sua filha sendo chamada de impura, sendo excluída de tudo? Eu sei que era o costume da época, porém, mãe é mãe, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Muito triste tudo isso, não é mesmo? É verdade, Silvia. Eu não consigo imaginar a dor dessa mulher e também de toda a sua família. Nós sabemos que muitas famílias ainda sofrem porque têm filhos doentes em casa. Alguns escondem seus filhos para que eles não sofram com a maldade do mundo. Mas este não é o caminho, né? Temos que ter fé, precisamos confiar no Senhor. Nada é por acaso. Sabe, Ondina, sem entrar no mérito da questão, porque se entrarmos, teremos muito assunto. Mas lembrei do bullying, do racismo, da criança portadora de alguma deficiência que não consegue frequentar escolas normais, esse normais entre aspas, tá, pessoal? E o despreparo dos professores, da escola, da sociedade no geral. Temos muito o que refletir aqui. Quem sabe é hora da mudança. Ter a base de Deus em nossa vida muda tudo. E precisamos passar isso aos nossos filhos, ensinar valores. O que a Ionara conversou com o filho dela é muito importante. Conversar sobre isso também com os filhos. Falar de Jesus dentro do nosso lar. Acredito muito nesse caminho, minha amiga. Exatamente isso, Silvia. Por isso que o Evangelho no lar, a leitura da Bíblia, né, é tão importante dentro da nossa casa, aqui dentro. Não é para a gente ir para a rua, é para a gente falar aqui dentro de casa e colocar em prática. E aí estaremos formando, né, pessoas do bem. Né? E eu queria falar que sim, surte efeito a gente falar dentro de casa. A gente às vezes fica falando e pensa, mas não estão me ouvindo, não estão me ouvindo. E eu sempre ouvi um debochezinho do Gustavo. E olha que desde pequenininho eu já comprei a Bíblia infantil e lia com ele, né? Mas ele tem uma personalidade forte, puxou a mãe. Mas hoje quando eu falo Deus te abençoe, quando ele está saindo do trabalho, eu já escuto um amém. E esse amém, gente, já me deixa feliz demais. Eu acho que é pouquinho, mas é em casa que começa. Exatamente, não é pouquinho, já é o suficiente para quando a gente está começando, né, Silvia? É isso, Ondina, e é isso, Ionara, é assim também, gente. Cada um no seu tempo. Acredita nisso, é cada um no seu tempo. Chegaremos lá. Colocando Deus, né, nas nossas vidas, tudo muda. Vamos continuar a história. A Bíblia nos relata que ela, a mulher hemorroíça, ouviu falar de Jesus.
ouviu falar sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Contra todas as impossibilidades, essa mulher nos ensinou que a fé verdadeira resulta em ação. Uma ação que não se resumiu apenas no tocar, mas que começou quando ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo ao tocar em Jesus, ela foi totalmente curada. Jesus sentiu imediatamente que algo havia ocorrido, que dele havia saído poder. Então ele perguntou: quem me tocou? A mulher então caiu aos pés de Jesus e contou-lhe o que ela havia feito. Meninas, cabe aqui um comentário que encontrei no livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 15, item 11. Está escrito assim: é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Isso não é maravilhoso? Continuando, gente, em A Gênese, capítulo 14, itens 31 a 33. Haviam outras pessoas doentes. Então, por que essa irradiação fluídica de Jesus se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo uma multidão. Até na hora que ele perguntou quem me tocou, né, os apóstolos, olha, todo mundo, né, porque naquele confusão toda que estava lá a multidão, mas razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e o outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora. Jesus identificou a mulher publicamente, elogiando por sua fé e declarando a todos que ela havia sido curada. Essa declaração de Jesus a respeito da mulher teve uma importância muito grande, pois a tornou livre diante da sociedade. Somente após essa declaração é que a bênção dessa mulher ficou completa. Ela foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Finalmente ela estava livre. Nossa, Ondina, que lindo. O quanto é importante a gente perceber o outro, notar as dificuldades de alguém e ser solidário. Fazer um esforço para compreender o que o outro está passando. Esta mulher passou anos de sua vida sendo rejeitada. Já pensaram no que ela passou, tendo que viver se escondendo, se sentindo só? Mas ela apenas ouviu falar do mestre e apenas queria tocar, só na ponta do manto dele. E acreditava que isso era suficiente. Ela não queria falar com ele, ela sabia que ele faria a cura dela. Isto é uma fé verdadeira. Edilene, põe fé nisso. Gente, vocês assistiram The Chosen? Aquela série maravilhosa? Meu Deus! Quanta emoção senti nessa parte da série. Não só nessa parte, né? Na série inteira, mas essa, especialmente essa, foi mas tão verdadeiro para mim aquele momento. Uau! Jesus perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Porque ele sentiu o poder saindo dele. Eu me arrepiei no filme, na série inteira, e me arrepio agora, pois é esta fé que todos nós buscamos.
Verdade, gente. Eu assisti The Chosen e também me emocionei. A fé dela é poderosa. Jesus a elogiou por sua fé e ele também nos vê cada vez que fazemos uma prece e cremos no seu poder. Porém, nem toda cura é deste mundo, nem toda cura é biológica. Muito temos que aprender ainda, né, gente? Às vezes a gente pede e não vem o que a gente quer, mas a gente não sabe qual é a cura que Jesus tem pra gente e qual é a cura que nós precisamos. Realmente, meninas, essa passagem é muito emocionante. Ionara, quando você disse que toda cura não é deste mundo, lembrei de um caso recente. O irmão da minha amiga chegou no hospital desenganado, praticamente morto. E de um dia para o outro, o irmão ficou bom e o relato do médico foi mais ou menos esse. A situação do seu irmão é atípica. E nós a chamamos de atípica quando a gente presencia um milagre. Se Deus tem um plano especial para todos, Ele tem um muito especial para o seu irmão. O irmão dela está conhecido como Fênix, e ainda disse mais o médico: renasceu de onde a gente não sabe. Bom, meninas, esse relato mostra um milagre. O milagre é o poder de Deus e o poder da fé. Os familiares, os amigos pedindo por ele e, lógico, o merecimento dele. Como é bom que os milagres, né? Os milagres continuam e que dependem de nós também, da nossa fé verdadeira. Por isso estamos levando essas mensagens para o máximo possível de pessoas, para elas saberem que é possível. Ai, gente, essa história, ela me dá arrepios. Vamos continuar. Eu queria comentar, Undina, Claro! que a gente nem sempre está aberta para ver os milagres. Eles acontecem todos os dias e a gente não vê porque a gente não tem tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas se nós olharmos, eles acontecem todos os dias na nossa vida. Depois de um diagnóstico ruim, eu comecei a observar os milagres diários, do dia a dia, do corriqueiro. E milagre para mim hoje é poder enxergar um pôr do sol, que eu sou apaixonada por pôr do sol. É isso. Deixa eu falar uma coisa também, Ondina, Ionara. Eu acho que nós associamos milagre a algo grande, aonde, que nem aqui o caso do irmão da minha amiga. Ele chegou praticamente morto no hospital. Então, isso nós chamamos de um milagre. E esse que você disse do pôr do sol, nós não damos valor a esse milagre da visão. Nós a temos todos os dias. Então, a gente chama de milagre aquilo realmente quando já está quase por um fio daquela guinada e a gente fala: um milagre aconteceu. São pequenos milagres todos os dias. Então vamos lá, vamos continuar. Enquanto a mulher recebia o seu milagre, as coisas ficavam mais difíceis para Jairo. Ele havia se arriscado para estar ali, junto de Jesus, mas logo recebeu a notícia de que nada mais poderia ser feito, pois sua filha estava morta. O relato dessa história começou com Jairo, mas uma mulher com um fluxo de sangue invadiu a cena e chamou a atenção de Jesus. Ao receber a notícia, quem sabe Jairo pode ter pensado que se aquela mulher não tivesse tomado tempo do mestre, eles teriam chegado à casa enquanto a menina ainda estava viva. Após a cura da mulher hemorroíça, Jesus se dirigiu à casa de Jairo e curou sua filha também, que era considerada morta. Consta como outra ressurreição que ele fez. Isso é incrível, né? Se a gente parar para pensar na história do Divino Mestre aqui no nosso mundo, o quanto ele fez milagres, acontecimentos que a gente ainda não compreende, né? E vocês já pensaram que Jairo foi corajoso em ir atrás de Jesus, pois ele trabalhava para a sinagoga. E nós sabemos que os rabinos da época não acreditavam em Jesus. Mas Jairo superou a sua própria educação e viu Jesus como sendo o Messias, que é ver a verdade. Bem isso, Edilene.
Jairo foi outro exemplo de fé. Colocou em risco sua posição, foi humilde ao pedir ao Mestre Jesus que lhe ajudasse a salvar sua filha. E Jesus não decepcionou. Ele nunca nos decepciona. E quanto mais estudo, mais leio sobre o nosso mestre, mais encantada eu fico com tanto amor que ele tem por nós. Edilene. Parece que ele está agora aqui, gente. Mas ele está aqui, sim. Não tem que pedir desculpa, não. É gostoso quando a gente sente ele do nosso lado. Então, Edilene, a fé é destemida, determinada, sabe o que quer e tem certeza absoluta que vai conseguir. Na história de Jairo foi a fé também, como já foi dito por vocês. Mas mais uma vez estamos vendo o que importa é o que trazemos dentro de nós. A fé precisa ser sentida, é aquela força que sai de dentro da gente, sai da alma, até respirarmos fundo e dizemos, vai dar certo. Eu tenho fé. E aí o milagre acontece. Bom, vamos continuar a nossa história. Foram 2 curas em poucas horas. A primeira, Jesus não participa ativamente. Foi pela fé inabalável da mulher. A segunda, aliada à fé de Jairo, foi pela vontade de Jesus. Aqui termina o relato bíblico. Porém, nós não poderíamos deixar de contar a vocês um pequeno resumo do capítulo 14 do livro As Premissas do Reino. A autora é Amélia Rodrigues e foi psicografado por Divaldo Franco. Vamos lá, olha que lindo, gente. Essa passagem ela acontece após a mulher ser curada por Jesus. Com a saúde, viera-lhe igualmente uma ânsia incontrolável de vida nova. Recuperar a paz do corpo, mas perdera a paz do espírito. Depois de conhecê-lo, encontrara a vida. Ela então segue a caravana que irá crucificar Jesus. E ao chegar em Jerusalém, ouve gritar: adiante! O chicote sente-o dilacerar do próprio coração. Ela o amava sim, amava-o com todas as suas forças, do seu coração, da sua vida. Olhou em volta, lacrimejante. Ali estavam outros: Maria, sua mãe, Madalena, Joana de Cusa, Maria de Cleofas, Salomé, Marta, João, todos ali dominados por dor inominável. Subitamente, ele escorregou e caiu. Não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia de linho branca e lisa e correu-lhe ao encontro e envolveu a face de linho branco e enxugou-a carinhosamente. E quando retirou a toalha, nela se estampava o rosto dele, tingido pelo sangue. Ele a olha por 1 minuto e diz: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. E logo após, Jesus estava morto. Aos pés da cruz, rememorando-lhe os feitos, recordou então as suas palavras: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele estava erguido. A humanidade seguê-lo-ia. Depois, desceu o monte e saiu a servi-lo, acompanhando os que o amavam. Emocionante, tocante. Meninas, como essa mulher sofreu vendo aquele que a curou naquele estado. Uma mistura complexa de emoções, difícil de ser explicada nesse momento. O gesto dela foi um ato de grande amor e compaixão. A vontade de fazer algo e não poder, pois seria uma forma de retribuir o bem que foi feito a ela. A melhor forma que encontrou foi enxugar o seu rosto, que foi um ato de grande amor e compaixão, e com o olhar demonstrar todo o seu amor e carinho, até chegar a ouvir dele: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Ah, minha gente, aqui eu infartei de
tanta emoção. Já imaginou? Eu vou até repetir. Vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Já imaginou? Não dá para imaginar, né? Eu fiquei arrepiada. Mais uma coisa, ela pôde demonstrar o amor por ele. Ela saiu a servir por ele, a cuidar dos outros, junto a todos os demais que o amavam também. E é isso que todos nós que o amamos devemos fazer também. Assim, nessa emoção, a gente finaliza a história de fé da mulher hemorroíça. Obrigada, Ondina. Linda, linda essa história, muito emocionante, com muita fé e com muita compaixão. E agora, então, vamos passar às nossas considerações finais. É com você, minha amiga. Essa história realmente é muito forte. Sentimentos são traduzidos de diversas formas. Porém, a forma que expressa mais profundamente o que está escrito na alma não se traduz por palavras e nem gestos, mas pelas emoções e lágrimas que escorrem feito pérolas pela face sugada daquela que nunca perderá a fé. Lutar até contra si mesma e sair a vencedora. Você aí que carrega no corpo e na alma quaisquer tipos de doenças e que um dia já ouviu falar de Jesus e das curas e milagres que ele é capaz de realizar, descruze os braços, erga-se, exercite a sua fé, renasça a sua esperança, porque Jesus está vivo e ele vive no meio de nós. Acredite, confie, creia, nunca perca a fé. Lute, não entregue os pontos. Não importa quando ou como, o que importa é que Jesus quer fazer uma obra nova em sua vida, como fez a obra na vida daquela mulher. Eu termino minhas considerações com o versículo 24 do capítulo 11 do evangelista Marcos. Tudo que você pede em oração e com muita fé, Deus vai te abençoar. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Leonara, minha amiga, é com você. Emocionadíssima. Realmente, muito emocionante. A fé da mulher hemorroíça é algo sublime. Não se explica. Diante de tanto sofrimento, ela continua acreditando. Muitas vezes, em nossa vida, diante de dificuldades, nos sentimos abandonados, desanimados. Nos acovardamos na nossa falta de fé. Pensamos em desistir, ficamos sufocados pelo medo. Eu já fiquei, gente. Mas precisamos seguir o exemplo dessa mulher e crer que Jesus tudo pode, mesmo se não tivermos a cura desejada, como eu já falei, a cura biológica. Não deixar o desânimo se apossar da gente. A cura, ela acontece. Todos os dias somos abençoados por milagres. Acontece que nem sempre é visível aos nossos olhos. O milagre, ele acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Temos que ver com os olhos da alma. Uma alma curada transcende esse corpo de matéria e chega muito melhor ao mundo preparado para nós na casa do Pai. É isso, meus irmãos. Eu termino com Mateus, capítulo 17, versículo 20, onde diz: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Gente, fiquem com Deus e até nosso próximo podcast. Edilene, contigo, amiga. Ok, Ionara. Eu ouvi a história desta mulher muitas vezes na vida, mas nunca pude imaginar que esta mulher era quem enxugou a face do Cristo quando estava sendo torturado, quando ia para a morte. É uma cena chocante, mas ao mesmo tempo mostra o amor desta mulher a Jesus, que naquele momento de dor foi dar um pouco de amor a quem havia dado muito a ela e aos outros.
Eu sei que somos ainda sem a fé no amor que Cristo nos ensinou, pois ainda não vencemos a maior batalha que temos em nós, nossas imperfeições. Quando aprendermos a nos superar, aí vamos aprender a amar. Que o infinito amor envolva a todos, hoje e sempre. Agora é com você, meu anjo Silvia. Obrigada, Edilene. Estamos todas emocionadas, né? Já todo mundo emocionado com essa história. Nós já contamos muitas histórias de muitas mulheres, mas eu acho que essa, as 4, chega agora no final, muito, mas muito emocionada mesmo, muito tocada. Então vamos agora às minhas considerações. E hoje essas considerações vão ser trechos de um site que eu estava lendo chamado Medium. A tua fé te salvou. E sem a profundidade da fé que cura, como a daquela mulher hemorroíça, e que também deve nos fazer questionar as crenças e atitudes infectadas de todo egoísmo que faz sofrer, as doenças da alma ainda vão perdurar. E a religião em nós vai ser apenas uma fachada para ocultar o predomínio das chagas mais virulentas que podem nos acometer. Afinal, todo o processo de libertação dos males que nos afligem implica um compromisso maior de nos curarmos primeiro interiormente. Ela tomou uma decisão como nunca tinha tomado em sua vida, que era a de pôr fim definitivamente ao seu sofrimento. E se tocasse a figura magnânima do Mestre, significava para ela o remédio infalível, que até então não tinha achado. Por outro lado, esse mesmo remédio se materializou no momento em que ela se permitiu a virtude mais viva de Jesus, a força que transforma a criatura e a faz nascer de novo. Então, tenhamos em mente que não há fé que baste se esta também não passa pelo coração e não nos liberta dos males do espírito. Quem está disposto a não apenas tocar a mensagem do Cristo, mas a ser, sobretudo, tocado por ela, fica aí uma reflexão. E assim, meus amigos, encerramos mais um podcast. Agradecemos sua audiência, aproveitamos e convidamos a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus, toda a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia e a Deus, nosso Pai que nos ampara. Obrigada pela companhia, até o próximo podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus, juntas somos elas na fé.